Tudo bem? Vamos para mais uma aula de raciocínio lógico e essa aula é especial porque nós vamos falar de uma proposição composta que mais aparece em concursos públicos. Vamos falar da condicional. Então, nessa aula vamos abordar a condicional, especificamente o que é condição necessária, o que é condição suficiente, os tipos de condicional e também vamos falar da negação da condicional. Então, tem bastante coisa aí para hoje, mas vamos lá então, agora direto ao ponto. O que eu tenho que entender exatamente sobre uma condicional? Bom, é importante primeiro entender alguns exemplos a respeito dela, de como ela pode aparecer. Então, a condicional, a frase característica, né? Os conectivos característicos da condicional serão esses aqui. Por exemplo, olha essa frase. Se Pedro é médico, então Maria é dentista, certo? Outro exemplo, se nasci em Florianópolis, então sou catarinense. E um outro caso bem interessante também que eu trouxe aqui é o seguinte, nós não precisamos usar especificamente o se e o então. Eles são muito comuns, o se no início e o então no meio, como eu usei nessas duas primeiras frases. Mas também pode aparecer exatamente a palavra quando. Então, se ela aparecer ali, nós já sabemos que também se trata de uma condicional, tá certo? Bom, a condicional, ela é representada pelo símbolo da seta. Então, essa seta aqui, ela vai indicar uma condicional. Então, uma coisa também interessante sobre a condicional é que não é preciso que exista qualquer conexão de sentido entre o conteúdo das proposições que vão fazer parte da condicional, certo? Isso é importante nós entendermos também. Então, por exemplo, uma condicional ela pode ser representada por uma proposição A, e aqui eu tenho a seta e no caso, proposição B. Então, nós faríamos a leitura de que forma? Se A, então B, certo? É dessa forma que nós realizamos a condicional. E como eu falei agora há pouco, não precisa existir uma conexão, algo que faça sentido entre o conteúdo das proposições. Isso é muito importante. Olha só essa frase. Se a baleia é um mamífero, então o Papa é argentino. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tenho aqui proposições simples, certo? Então, a baleia é um mamífero, é uma proposição simples. O Papa é argentino é uma outra proposição, certo? E não existe uma ligação entre elas. Mas é importante você saber que isso pode aparecer assim. Por quê? Porque nós vamos ter que nos acostumar com a questão de que o raciocínio lógico, ele quer saber do uso correto de regras, certo? Ele não quer saber de um sentido real para as coisas. Ele quer que você aplique corretamente essas regras. Fica aqui essa dica muito importante para você, tá certo? Um ponto muito importante para entendermos a condicional é separar o que é condição necessária e o que é uma condição suficiente, certo? Então vamos direto ao ponto. A condição suficiente é a primeira parte da condicional. Então, sempre que nós temos uma condicional, a primeira parte é chamada de condição suficiente. A segunda parte é chamada de condição necessária, ok? Vamos observar essa proposição aqui, ó. Se Pedro é rico, então Maria é advogada, certo? Olha só, a primeira parte da proposição Pedro é rico, nós podemos até aqui chamar de proposição P, certo? Segunda parte, Maria é advogada, é uma outra proposição que nós vamos chamar de Q. Nesse caso, a condição suficiente que nós temos é a proposição P, é a primeira parte. A condição necessária é a proposição Q, que é a segunda parte, ok? O que eu posso dizer a partir disso? Eu posso dizer que o fato de Pedro ser rico é uma condição suficiente, ou seja, uma condição básica para que Maria seja advogada. Ou eu também posso pensar o seguinte: o fato de Maria ser advogada é uma condição necessária para que Pedro seja rico, certo? Então, primeira parte é a proposição suficiente, segunda é a condição necessária, beleza? Então, olha só,
Como é que funciona isso, por exemplo, numa prova? Peguei aqui uma questãozinha da Fundação Getúlio Vargas, IBGE 2016. Olha só como é que isso pode aparecer numa prova. Tem ali duas proposições. A primeira, sem A não se tem B. E a segunda, sem B não se tem C. Assim conclui-se que... Bom, a partir dali, eu não vou ler agora as alternativas das conclusões. Eu vou tentar observar o que essas informações, o que essas proposições estão me dizendo. Observa a primeira, sem A não se tem B. O que eu estou dizendo ali? Eu estou dizendo, através disso, tá? Então preste bem atenção nesse detalhe. Eu estou dizendo que sem A não se tem B. Então o A é necessário para B, certo? É isso que eu estou colocando aqui nessa questão. Que o A ele é necessário para que o B aconteça. Ok? Então, o A é necessário para o B. É isso que eu estou dizendo. O que significa dizer, então, que o A é necessário? Só para lembrar, a condição necessária é a segunda parte da minha proposição, certo? Então, isso significa que a minha proposição não é do A para o B, é do B para o A. Olha só que questão esperta, né? Então, a minha proposição seria, nesse caso, se B, então A. O B é suficiente para o A, ou seja, o A é necessário para o B. É o que nós acabamos de ver aqui, né, na situação anterior. Veja bem, né? Então, agora, voltando a essa linha de raciocínio, sem B não se tem C. O que isso significa? Sem B não se tem C. Significa dizer o quê? Que o B é necessário para o C, certo? O B é necessário para o C. Se o B é necessário para o C, significa então que nós temos exatamente o que ali, né? Que o C é suficiente para o B. O B é necessário para o C. Então, o C é suficiente para o B. Olha só que questão interessante, né? Se você não está acompanhando, volta ao vídeo ali, vai devagar, vai com calma, tá? Então, é isso que nós temos. Então, o que isso significa, né? Significa, o B é necessário para o C, ou seja, o C é suficiente para o B. Agora, nós vamos aplicar uma regra aqui que nós chamamos de transitividade. Como assim? Se o C é suficiente para o B e o B é suficiente para o A, então o que eu posso concluir? Olha só isso, né? Olha só, o C, né? O B é necessário para o C. Então o C é suficiente, ok? O C é suficiente para o B, ok? E o B é suficiente para o A, ok? Então, o B é suficiente para o A. Então, o que isso significa? Significa que sem o C, nós não teríamos nem o B e não teríamos nem o A. Então, a conclusão que eu vou chegar aqui é que o C é suficiente para o A e para o B, certo? Então, o C é suficiente para o B é suficiente para o A. Então, vamos fazer essa ligação, né? O C é suficiente para o B suficiente para o A. Então, a minha condição é que o C seria suficiente para os dois, tanto para o A quanto para o B. Então, observa comigo de novo o slide anterior ali, tá? Observa comigo aqui, né? Então, a primeira parte é a condição suficiente, a segunda é a necessária. Então, é isso que nós fizemos aqui nessa questão, beleza? Então, tendo dúvidas, dá mais uma olhada, reveja algumas questões e reveja o nosso vídeo aqui, tá? Então, não fica com dúvidas. Corre atrás. Estudar é isso. Tem horas que a gente acaba saindo um pouquinho da zona de conforto, tá? Mas tenho certeza que você vai entrar aí no prumo e nós vamos, né, alavancar aqui os nossos estudos. Seguindo aqui, eu quero agora te mostrar os tipos de condicional. Nós temos o tipo básico da condicional, certo? Então, partindo da proposição básica, se P, então Q. Nós temos três tipos. Primeiro deles, a recíproca,
que significa o quê? Que eu vou inverter a ordem das minhas proposições. Só isso. Então, a recíproca é isso, tá? Então, se eu tenho se P, então Q, eu vou ter se Q, então P. A inversa seria o quê? A inversa é quando eu vou manter a ordem da minha condicional e vou negar as duas, tá certo? Então, eu nego a primeira, nego a segunda, mantenho a condicional. E nós temos uma que é muito importante, chamada de contrapositiva, e ela vai ser bem útil nas nossas próximas aulas. A contrapositiva, ela vai ser o quê? A inversão das duas proposições e a negação das duas. Então, inverte e nega as duas, certo? É chamada de contrapositiva. Eu vou te dar aqui um exemplo. Olha só. Se eu estudo lógica, então sou aprovado. Olha como é que fica essa situação. Vamos supor que o estudar lógica é a minha proposição básica, tá? Então, estudar lógica é a minha proposição P. Sou aprovado é a minha proposição Q, certo? Agora vamos fazer a recíproca. O que é a recíproca? Seria escrever o seguinte, né? Se sou aprovado, ok? Essa é a situação agora, ó. Se sou aprovado, então estudo lógica. Ou então estudei lógica. Aqui, a questão do tempo verbal tanto faz. Pode aparecer estudo lógica ou estudei lógica. Se sou aprovado, então estudo lógica. Ou se eu fui aprovado, é porque eu estudei lógica. Isso é chamado de recíproca. Então, você já sabe. Se você estudar lógica, você será aprovado. Se você foi aprovado, é porque você estudou lógica. Isso é uma recíproca, certo? Agora, olha só a situação da inversa. A inversa, eu vou manter a ordem. Eu vou dizer o quê? Ó? Eu vou dizer a ordem original, no caso. Se não estudo lógica. Então, se eu não estudo lógica, eu estou negando. Se eu não estudo lógica, então não sou aprovado. Simples assim. Essa é a chamada inversa. Você mantém a ordem e nega as duas. Agora, vamos partir para a contrapositiva. Eu vou inverter e negar. Como que seria a contrapositiva? A contrapositiva seria o seguinte, né? Se não sou aprovado, então se não sou ou se não fui aprovado, posso colocar aqui, ó. Se não fui aprovado, pronto, mudei o tempo verbal, certo? Se não fui aprovado, então não estudei lógica, ok? Então, vou colocar aqui, ó. Não estudei lógica. Essa é a contrapositiva. Esse é um exemplo que nós temos que levar, certo? Bom, isso são os tipos de condicional. E agora eu quero te mostrar um filé sobre a lógica, que é uma coisa que nós temos que dominar, que é exatamente como negar a condicional. Ele é um filé da lógica, por quê? Porque isso cai direto em provas de concurso público. É uma das partes que mais aparece. A condicional aparece direto e a negação da condicional também. Bom, se você já assistiu, obviamente, as outras aulas, né, de lógica, você já está ciente, na nossa aula 2 foi falado o quê? Que a negação de uma proposição composta não mantém o mesmo conectivo. Então, a negação de uma condicional, ela também vai seguir essa regra. Ela não vai manter o conectivo, certo? Nós vamos mudar o conectivo. A negação de uma condicional não é uma condicional. Então, presta bem atenção nesse detalhe, ó. Vou colocar aqui uma frase. Se chover, então levarei o guarda-chuva. Olha só, eu tenho aqui duas proposições. Proposição P, chove. Proposição Q, levo o guarda-chuva. Então tá aqui bem separado, ó, a proposição P e a proposição Q, certo? Estão separadas aqui. Viu que eu coloquei agora, né? O chover estava no infinitivo, coloquei em outro tempo verbal agora, chove, né? Coloquei no presente. Levarei, estava no futuro, coloquei levo, ok? Tempo verbal é uma coisa que para nós aqui não, né, não vai alterar grandes coisas, só tô falando a título de conhecimento, beleza? Então, o que vai acontecer?
A negação da condicional, eu vou manter a primeira parte. É o que eu chamo de regra do mané. Por que é a regra do mané? Presta bem atenção, né? Por quê? Exatamente porque eu vou manter a primeira parte, ou seja, a primeira proposição eu mantenho. E o que eu vou fazer com a segunda? Eu vou negar a segunda, eu nego a segunda. Então, mané. Mantém a primeira e, olha aqui, ó. Ou seja, a negação de uma condicional vai ser uma conjunção. Então, nós temos aqui um e. A conjunção é a negação de uma condicional. Eu mantenho a primeira parte e nego a segunda. Como é que ficaria essa negação? Olha só. Eu mantenho a minha primeira proposição, que era o P. Tá aqui, ó. Mantenho. Então, o P fica normal. A segunda, eu nego e agora eu fico com um conectivo E. O que eu vou dizer? Eu vou dizer que chove, mas não acontece aquilo que deveria acontecer, que é eu levar o guarda-chuva. Então, essa é a negação de uma condicional. Eu vou dizer que aconteceu aquilo que deveria acontecer, mas aquilo que era necessário não ocorreu, certo? Então, eu mantenho a minha condição suficiente, mas eu nego a necessária. Então, veja, né? É como se eu estivesse descumprindo um acordo. Qual era o meu acordo? Condicional é um acordo, é uma condição. Eu estou, né, cumprindo que acordo? Se chover, eu vou levar o guarda-chuva. Então, como é que eu nego um acordo? Dizendo que aconteceu o que tinha que acontecer, mas eu estou fazendo o quê? Descumprindo a minha parte, que é levar o guarda-chuva. Então, é por isso que fica dessa maneira. Chove e não leva o guarda-chuva. Vamos dar uma olhadinha como é que isso pode aparecer numa questão de concurso. Olha só. Olha essa negação aqui, tá? A negação da proposição. Se João é pai de Pedro, então Maria é mãe de Joana. Olha que boba essa questão. E muita gente morre numa questão de prova. Deixa eu te mostrar de novo aquilo que eu já falei, né? A negação de uma condicional não é uma condicional. O que isso significa? Significa que se eu tenho, olha só, estou usando se, né? A minha proposição começa com um se e tem um então, ela é uma condicional. A negação não é uma condicional. Eu sempre na negação eu vou alterar a minha proposição, eu vou alterar o meu conectivo. Então tudo que está com se nas alternativas vai cair fora, certo? Então o que já está caindo fora? A letra B cai fora. A letra C também cai fora, certo? Então a letra B e a letra C estão fora. Nem precisa olhar para elas, porque começou com C. Agora faz o seguinte, que mais que eu sei sobre a negação da condicional? A negação da condicional é E. O conectivo é o E. Então tudo que não tiver E, eu corto fora. Olha só que fácil. Vamos lá. Aqui tem o OU. Pula fora. É cilada, Bino. Vamos lá. Aqui tem outro OU. Olha só. OU. Também é cilada. Questãozinha fácil de concurso. Só sobrou quem? Só sobrou aquela que tem o E. Mas vamos devagar, né? João é pai de Pedro. Vamos chamar de proposição A? João é pai de Pedro é proposição A. Maria é mãe de Joana. Proposição B. Como é que funciona? Ó? Se A, então B. Como é que faz a negação disso? Vamos lá. Vamos negar. Eu vou manter a primeira e vou negar a segunda. Eu vou dizer que João é pai de Pedro. Eu confirmo que ele é pai de Pedro e, que é o que aparece aqui, ó, Maria não é mãe de Joana. Minha alternativa correta, letra A. Viu como é muito rápido? Se você souber isso, se você estiver dominando esse conceito, as questões vão ficar muito fáceis para você. Então, fica de olho, tá certo? Agora, para terminar aqui a nossa aula, eu vou te mostrar mais uma questão. Me acompanha aqui, ó. Essa questão aqui, bem interessante também, ó. Assinale a alternativa que apresenta a negação da afirmação. Se José está afundando, então ele não sabe nadar ou está com cãibras. Agora eu já comecei a apertar um pouquinho mais aqui nas nossas questões. Então, veja só. Eu quero a negação da afirmação e ela começa com C.
Então, tudo que tem C nas alternativas pula fora. Olha a letra A, tem C, pula fora, não quero nem saber. A letra E, tem C, pula fora, é cilada. Vamos riscar tudo aqui, né? A partir de agora, como é que vai ficar fácil para nós? Vamos pensar aqui, né? O que eu vou fazer? Se José está afundando, então José está afundando é a minha primeira parte da proposição. José está afundando. Então vamos lá, vou colocar aqui assim, ó, representando em linguagem simbólica. J de José. José está afundando. C, José está afundando, então. Agora, olha comigo o que tem aqui depois desse então. Ele não sabe nadar ou está com cãibras. Eu tenho, dentro dessa proposição, da segunda parte, eu tenho uma proposição composta. Lá na segunda parte, não sabe nadar ou está com cãibras. Então, olha só como é que é a minha segunda parte. Eu tenho que ter um parênteses aqui, ó. Eu vou colocar o não sabe nadar, N, ou está com cãibras. Como é que eu faço a negação dessa proposição? Eu vou usar a regra do mané. Eu mantenho a primeira e nego a segunda. Então, quem é a minha primeira proposição? É aqui, ó, o J. Vou usar o E, só que eu vou ter que fazer a negação dessa parte aqui da minha proposição. Como é que eu faço a negação? Vou fazer aqui separado, ó. Eu vou negar o que está dentro do parênteses, certo? Só vou corrigir aqui o errinho rápido. Vamos lá. Então, vamos pegar uma borracha aqui para fazer a coisa certa. Então, vamos lá. Agora, voltando, né? Olha só. Eu vou negar o que está dentro do parênteses. Então, eu nego o N ou C. Vamos lembrar lá da aula número 2, né? Como é que eu faço essa negação? Eu vou simplesmente, ó, negar a primeira, ou seja, negação da negação, fica o próprio N. O ou vira E. E o C, que não tinha negação, vai ganhar uma negação. Então agora, ó, eu mantenho a primeira e nego a segunda. O que acontece? Fica N e não C. Então o que eu vou dizer agora, olhando para as minhas proposições originais? José está afundando. Mantém. Então ó, o J vai ficar José está afundando. Ok, até aí tá tudo certo. José continua afundando. E. José está afundando E. Olha para as alternativas. José está afundando E. A letra B aparece assim, certo? José está afundando E. Mas vamos olhar as outras coisas ali. Porque aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho vírgulas. Então, vírgula também é um indicativo de conectivo E. Então, José está afundando E. E. Olha só. Nós tiramos ali o não sabe nadar. José está afundando E. Sabe nadar, ok? E sabe nadar, porque nós tiramos a negação. E não está com cãibras, certo? Você vai ver que eu escrevi aqui cãibras do jeito diferente do título, do enunciado. As duas grafias estão corretíssimas, né? Então, já fica essa curiosidade também. Olha só, José está afundando, sabe nadar e não está com cãibras. Eu posso muito bem tirar esse E aqui, ó, e colocar uma vírgula. Então, José está afundando, sabe nadar e não está com cãibras. José está afundando, ele sabe nadar. Ó, ele sabe nadar e não está com cãibras. Realmente a nossa alternativa correta era a letra B. Por quê? Porque a outra, né, ou melhor, a C e a D, tem uma negação. Então veja que fica muito fácil nós fazermos pedaço por pedaço dessas questões. Isso já facilita muito a nossa vida, tá certo? Então, por hora, é isso. Era o que nós tínhamos para essa aula. Para a próxima aula, nós vamos falar sobre a tabela verdade da condicional. Aí o bicho pega. Como a gente fala, é o momento onde o filho chora, a mãe não vê. Mas não esquenta a cabeça.
O negócio agora é você se preparar e resolver questões, estudar com exatamente o nosso material a respeito desses assuntos abordados até aqui, tá certo? Então, revise, veja novamente o vídeo, né? Quantas vezes for necessário, tá certo? Resolva as questões, anote suas dúvidas, tudo isso é muito importante para o teu desenvolvimento. Então, por hoje era isso. Nos vemos nos próximos encontros. Um abraço e até mais.